partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Em meio à correria da vida moderna, entre trabalho, compromissos e a pressão constante do dia a dia, muitas pessoas têm buscado algo que parece cada vez mais raro: equilíbrio. Equilíbrio entre corpo e mente, entre fazer e simplesmente estar presente. E uma das práticas mais antigas do mundo, voltadas justamente para essa integração, é o yoga, que surgiu na Índia há milhares de anos e combina técnicas de respiração, movimento, concentração e meditação. E para abrir o cafezinho de hoje, eu trago uma reflexão do mestre do yoga, BKS Iyengar, que diz o seguinte: yoga é a arte do eu, através do eu, para o eu. Eu sou Dani Schneider e com apoio de Corsã, Evoluir nos Define, Sicredi, É Ter Com Quem Contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões Começa Por Aqui, e Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para falar sobre essa prática milenar, seus benefícios e também sobre autoconhecimento e qualidade de vida, eu recebo hoje a Aline Borer. A Aline é professora de yoga e meditação há mais de 23 anos. Natural da nossa cidade, viveu por mais de 2 décadas em Porto Alegre, onde aprofundou sua formação e desenvolveu grande parte da sua trajetória profissional. Ao longo dessa caminhada, já orientou mais de 1.000 alunos e desenvolveu um método próprio de buscar e adaptar a filosofia tradicional do yoga à realidade da vida ocidental. Aline, que alegria te receber no cafezinho. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre algo que é a minha paixão, que é a minha vida, que é o meu propósito, que é o yoga. Ai, que legal, que legal. As terças do cafezinho são sempre sobre saúde, sobre bem-estar. E fazia muito tempo que eu queria, na verdade, te receber aqui, né? Primeiro porque todas as pessoas que falaram em ti te trouxeram como referência nisso. E aí eu fui pesquisar e eu disse, nossa, é muita coisa, né? Que legal se ela puder aceitar. Então, tô muito feliz de verdade que tu aceitou o nosso convite de estar aqui hoje. Porque a tua história também, ela acho que ela reflete muito do que o yoga traz, né, Aline? E isso que eu quero saber um pouquinho. Como é que foi que tu foste atravessada por essa filosofia na tua vida? Como que o yoga chegou e como que foi esse primeiro contato, esse desenvolvimento? Conta um pouquinho da trajetória pra gente. Muito bem. Reforçando, né, Dani, eu sou natural de Santo Ângelo e aos 21 anos de idade eu fui morar em Porto Alegre, formada em Direito e buscando formação para concurso público. Para quem estuda para concurso público e já frequentou, né, esse ambiente, sabe que é um ambiente de muita disputa, de muita rivalidade, em diversos aspectos, e a própria espera pelo concurso gera uma grande ansiedade. Sim. Então, longe da família, né, pela primeira vez na minha vida, e com essa ansiedade que naquele momento era muito grande, eu tive que buscar algum recurso. Então, eu busquei o yoga como uma ferramenta para trabalhar essa ansiedade, melhorar a minha capacidade de concentração para os estudos e para lidar com a pressão daquele momento. E chegando lá, me apaixonei pela filosofia, pelo estilo de vida, e aquilo que eu busquei como uma solução se tornou uma missão, se tornou o meu propósito de vida. E assim, aí de sair desse ritmo, né, essa vida louca que é a do concurseiro, né? Que não é uma vida fácil, eu sei. Tenho um marido concurseiro em casa, agora, graças a Deus, concursado, né? Mas a gente sabe do ritmo que é de estudo, de pressão, de ansiedade. Como que o yoga te ajudou inicialmente? Como que foi essa tua primeira experiência? E quando que tu entendeu, não, é por aqui? E como é que foi a virada de chave? Muito bem. Em primeiro lugar, foi tomar consciência de que a ansiedade é sempre um deslocamento de consciência. E isso faz parte de quem está se preparando para um concurso. Você sempre está com a cabeça, mas quando que vai sair o edital? Quando que será a prova? E você está sempre com a cabeça lá no futuro. Isso gera um sofrimento absurdo. Sim. E já aí um convite para todo mundo que está ouvindo.
Prestar atenção quando se sente ansioso, normalmente é porque a sua cabeça, a sua mente está em algum outro lugar do futuro que não é o agora. Né? Então, o primeiro passo foi esse. Traz a consciência para esse momento. É o dia a dia, é o estudo. E o yoga, ele tem muitas ferramentas para isso, né? A própria respiração, que te ajuda a te colocar em presença. E as técnicas de concentração, que otimizam muito o tempo. Então, aquilo que eu levava muitas vezes 8 horas para estudar, e estudar 8 horas é algo muito desafiador, Sim. porque o nosso cérebro não tem essa capacidade de se manter tanto tempo conectado e atento, eu conseguia, em razão da atenção gerada pelos exercícios, reduzir aquilo para 6, para 5 horas. Aquilo que eu precisava antes de 8 horas para produzir, eu conseguia produzir em 5, 6 horas. Me apaixonei, né, pelo potencial daquelas ferramentas e percebi o impacto na minha vida, não só em rendimento para o concurso público, mas na minha própria relação com as pessoas ao meu redor, que começou a se tornar, para quem me conhece há muito tempo, sabe que eu sou agitada, que eu sou a mil, que eu sou irritada, né? O meu perfil não é tranquilo, nunca foi. E o yoga me trouxe uma maior serenidade, uma maior capacidade de lidar com as minhas emoções. Então, a partir dali, as minhas relações melhoraram, a minha saúde melhorou exponencialmente, né? Eu tinha alguns problemas de saúde, enxaqueca, pressão arterial elevada, muito jovem, com 20 e poucos anos, e tudo isso eu consegui trabalhar e melhorar muito com a própria prática do yoga. Eu te ouvindo falando, daí eu quero falar um pouco da minha experiência, que foi na pandemia, que eu falei pra ti, né, antes da gente entrar no ar aqui, que o yoga caiu na minha vida nessa fase da pandemia, bem no início da pandemia, então com empreendedora jovem, né, com um negócio jovem, iniciando, começa a pandemia, atravessa da pior forma. E aí uma amiga minha que mora na praia, enfim, praticante já há muitos anos, quem sabe tu começa a fazer. E eu comecei a fazer meio sem confiar muito, mas naquela fase a gente estava tentando tudo, né? Sim. Assim, o que as pessoas falassem, toma água com, sei lá, com sal. Vai, toma. E comecei a fazer, e foi o yoga que me fortaleceu em todos os sentidos, de redução de ansiedade, de fortalecimento do corpo, da minha saúde, a atravessar, né, da forma menos pior, né, a pandemia. E depois disso, né, eu não sou uma praticante, mas hoje, como eu te expliquei, o tempo, o yoga não é só aquela hora que tu tá, né, é uma meia hora antes, mais uma meia hora depois, então exigiria aí umas 2 horas do meu dia, que eu ainda não consigo organizar para isso. Mas eu tenho consciência do quanto que me faz bem. E outro dia até eu voltei a fazer por conta própria mesmo, com aulas no YouTube, enfim. Mas eu te ouvindo falar, é exatamente o meu sentimento, assim, do quanto que faz bem e o quanto que eu me percebo melhor depois da prática. É impressionante, né? É só, de fato, a gente vivendo essa prática para entender que, olha, os caras sabem muito, né? Sim, sabe. E a gente vai saber mais hoje. Eu quero saber de ti agora. Como é que foi essa virada de chave daí para ti se tornar instrutor? O que te fez dar esse passo? Né? De sair lá de concurseira, enfim, do direito, lá do lado, e aí vir pro yoga, instrutora de yoga, prof. Então, essa é uma resposta que pode ser longa, eu vou tentar resumir o processo. Tá? Eu sempre gostei de trabalhar com coisas que me envolvessem, né? De ter amor por aquilo que eu faço. E quando eu comecei a praticar yoga e ver o resultado daquilo que estava gerando em mim, mas também as pessoas que estavam ao meu redor, eu me apaixonei. Poxa, deve ser muito bom trabalhar com isso, deve ser muito bom poder ensinar e transmitir para as pessoas ferramentas que gerem autossuficiência, porque em nenhum momento a gente quer dependência do aluno com o professor, mas que gere autossuficiência para, assim como você hoje fez um período curto de yoga, mas hoje você, se parar, você consegue fazer uma boa respiração e buscar o teu centro. E essa noção eu só faço sozinha. Então, né? Então, a partir dali, eu comecei a fazer a minha formação paralela aos estudos para o concurso. Não abandonei de cara. Fiz a minha formação, que durou 2 anos.
E quando eu fiz a primeira prova, porque tem prova, tem trabalho escrito, tem tudo isso, na linha que eu ensino, eu comecei a dar aulas e me encantei. Me encantei com as pessoas, esse trabalho de estar próximo, de entender o dia a dia das pessoas e, de alguma forma, poder contribuir para a melhoria da vida das pessoas. Sim. Ainda o meu pai, ele me fez uma pergunta, né? Quando eu fui contar para ele porque o nosso projeto era que eu fizesse o concurso para magistratura. Sim. É uma grande mudança, né? E ele me disse assim, tá, filha, mas não vale a pena se tornar magistrada e ter tempo e ser uma boa praticante de yoga? Eu digo, não, pai. Não, o meu coração tá lá agora. Uhum. E aí eu fiz a mudança, então já são 23 anos dando aulas, né? A maior parte do tempo em Porto Alegre. Nesse período, o yoga, além de um conjunto de técnicas, ele nos convida a refletir também sobre o nosso comportamento. E isso também é muito encantador da filosofia, né? Porque o yoga é uma filosofia prática de vida. É difícil, às vezes, para nós ocidentais pensar em filosofia prática, porque nós somos muito mais acostumados com filosofias teóricas, né? Mas o yoga, então, ele é um conjunto de técnicas que nos convida também a refletir sobre comportamento. Então, não adianta nada, né? Tá lá na sala de aula, fazendo aquele respiratório, estabilizando, reduzindo a ansiedade, o estresse, entro no carro, a primeira pessoa que me atrapalha no trânsito, eu já coloco a mão na buzina e grito. A ideia, então, é que o yoga, ele comece na sala de prática, mas que ele me provoque em termos de aprimoramento ao longo de todo o meu dia, me colocando em autoestudo naquilo que eu posso me tornar um ser humano melhor. E isso, eu acho que foi o que mais me encantou, essa provocação de estar melhorando a cada dia e ver cada dia como uma oportunidade, e os nossos dias são cheios exigentes de oportunidades para que a gente termine melhor, né? Sim, E sim. possa no próximo dia recomeçar. Agora, é muito legal quando tu fala dessa parte comportamental, porque quando a gente começa a praticar, mesmo que a gente nem tenha tanta consciência da filosofia, né? Assim como foi a minha experiência de fato entender o desafio maior inicial era a prática mesmo, né? Porque são posturas muito desafiadoras, né? Para o corpo e para a mente, principalmente. Então, esse estado de concentração é um desafio. Mas mesmo que a gente não tenha noção da filosofia, do quanto que a gente, de fato, melhora o comportamento e o quanto que a gente reflete nos demais. Porque as pessoas na minha casa percebiam isso, né? E era isso. Não, terminei uma prática agora, eu vou me manter no mínimo calma, né? Eu vou seguir com essa calma, porque tem uma coisa que eu posso dizer, também sou a 1000. Sim. E isso me faz muito bem, assim, e trazer para esse estado de consciência as coisas, né? As decisões. Então, assim, não vou me estressar. Eu acabei de fazer uma prática, fiquei 1h30 agora focada nisso. Isso não vai me tirar do meu eixo. Então, o mínimo de consciência a gente acaba desenvolvendo. Sim. De ficar 1 hora ali se desafiando, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais ao longo desses 20 anos, né? Sendo instrutora, enfim. O que mais te surpreende na mudança das pessoas, nesse comportamento das pessoas depois que elas começam a prática? São várias as coisas que me surpreendem e me encantam até hoje. São 23 anos dando aula e todos os dias eu me encanto mais pela filosofia e pelo que ela pode gerar de transformação na vida das pessoas. Primeiramente, o estado de presença. O presença é uma coisa, talvez um termo clichê, mas não existe outra forma de desfrutar da vida com felicidade, com satisfação, se não for aqui e agora. Sim. Sempre que eu tô com o meu pensamento lá atrás, melancolia, depressão, se eu tô com o meu pensamento lá na frente, a ansiedade, a aceleração, e por mais que seja algo muito simples, nos dias de hoje, se a gente não treinar, a gente não consegue. Sim. Pela aceleração com a qual a gente vive. Então, em primeiro lugar, assim, é perceber os meus alunos mais presentes, mais conscientes, né? Quando eu estou presente, eu entendo a forma como eu estou me comunicando, eu entendo o impacto da forma como eu me coloco frente às pessoas, né?
Porque, principalmente nós como mães, se nós chegamos aceleradas e irritadas dentro de casa, a casa fica acelerada e irritada, né? Então, em primeiro lugar, esse estado de presença. Aí nós temos a redução da ansiedade. Esse é um ponto que em um mês de aulas os alunos já percebem de uma forma muito clara, essa redução. Muitos alunos, às vezes, podendo reduzir ou abrir mão, inclusive, de medicamentos que estavam utilizando para lidar, né, com a própria ansiedade. A melhoria do sono, Dani, é um ponto também muito importante. Na prática do yoga, nós temos uma técnica de descontração e é muito engraçado que hoje em dia é a técnica que os alunos têm mais dificuldade de fazer. Ah, mas é só deitar e relaxar, Aline? Tenta relaxar depois de um dia super acelerado. Não é à toa que as pessoas têm insônia, porque elas vão deitar com os corpos esgotados, mas com a mente a mil. Sim. E não tem sono que chegue. Não tem sono reparador para isso, tá? Então, hoje, a maior dificuldade que eu percebo em sala de aula é o relaxamento. Às vezes, os alunos levam um mês para conseguir se entregar e descontrair o corpo. E essa técnica ela é muito interessante porque em 5, 6 minutos de técnica de descontração, a gente consegue atingir o estado do sono profundo, sem dormir. Mas o estado de relaxamento corporal semelhante ao do sono profundo. Dá que ganho. Então, ele é muito recuperador, né? A concentração também é uma melhora exponencial, né? As pessoas conseguirem produzir mais, porque hoje a gente dispersa muito. E quando a gente dispersa, a gente leva muito tempo para se dar conta que dispersou e para trazer o foco para aquilo que está fazendo de novo. Sim. Então, nisso, assim, olha, vamos dizer que 20% da nossa concentração é o que gera todo o resultado do que a gente fez num dia. Sim. Porque o resto do tempo a gente está dispersando. Com o celular, então, ele é a principal fonte de dispersão e aceleração da nossa mente. Então, acho que são essas as melhorias. Eu achei legal que tu mencionou que quando chega em casa, né, ou depois de fazer uma prática, as coisas ficam melhor. Eu já recebi feedback de muitos maridos. Chega na hora da aula de yoga assim, não, vai pro yoga. Não, mas hoje não vai. Não, vai sim, porque é bom para ti. É bom para nós. O reflexo dentro de casa. Sim. Da prática. Aqui em Santo Ângelo, isso é uma peculiaridade, eu tenho mais alunas mulheres, né? Em Porto Alegre eu tinha mais alunos homens. No online eu tenho alunos homens, hoje eu dou aula presencial e online, né? Algo que se estabeleceu ali na pandemia. Mas são esses os principais resultados que eu enxergo, fora outros que têm histórias lindas para ser contadas, de mulheres que às vezes tinham dificuldade para engravidar e acabaram engravidando simplesmente por reduzir a ansiedade do processo, de trabalhar mais o corpo com consciência, desintoxicar o organismo, dormir melhor, porque nosso corpo, ele é completamente integrado, né? Então, quando uma coisa está fora do lugar, é a nossa saúde que paga o preço. Então, tem histórias lindas, lindas mesmo. Mas esses são os principais resultados dele. Agora, quando tu fala, assim, estar lá atrás, estar no passado, depressão, enfim, essa melancolia, e eu no futuro, a questão do mal do século, né, que é a ansiedade, parece, bem como tu falaste, parece um clichê, mas é tão verdade e é tão necessário que a gente repita. E assim, todas as terças e quartas, que a gente fala muito de educação, de quarta a gente fala de educação aqui no cafezinho, e eu já trouxe convidadas que falaram sobre educação parental, e a gente fala muito sobre estar presente na vida dos filhos, e vem muito ao encontro disso que tu traz, né, dessa coisa de estar ali em estado de consciência, vivendo aquilo ali, brincando com a criança hoje, e isso foi um benefício também que eu tive por conta da prática, que eu consigo me desvincular do que mais pode acontecer para de fato viver aquilo ali com intensidade que aquele momento merece, como por exemplo brincar, com uma coisa que parece tão simples, mas não é uma coisa fácil. Não, né? não é fácil, principalmente para nós mulheres, exato, né? Adultos, mulheres, que temos tantas demandas, né? A nossa cabeça está sempre cuidando, é da casa, é do trabalho, é dos filhos, é do cachorro, bem, do gato, do papagaio, e assim vai. E o celular, apesar de facilitar em diversos aspectos, ele também nos complicou, né? Muito. Porque a gente trabalha muito mais do que trabalhava antes. A gente Sim. tem essa dificuldade de se desligar do trabalho, né? Então, até esse chamado de consciência, de conseguir chegar em casa, deixar o celular de lado por meia hora e se colocar em presença com a criança. A criança percebe tudo, né?
Eu tenho 2 filhos e claro que eventualmente eu preciso responder alguma coisa e o meu já me olha assim, tá, mãe, celular, tá bom, filho, vamos deixar ele lá. Muda completamente a qualidade. E hoje o celular, o formato das redes sociais, apesar de que hoje a nossa principal vitrine são as redes sociais, né? Mas é uma coisa que eu sempre convido os meus alunos a consumirem com moderação e com muita consciência, porque hoje o formato dos reels, dos stories, do próprio YouTube, né? Agora se moldou a isso, aquele 1 minuto de um conhecimento superficial, rápido, e que existem já livros falando sobre isso. Nós estamos com um problema, poderíamos dizer uma pandemia, de redução de atenção do ser humano. Nós já temos uma geração que já é menos inteligente que os seus pais, pela falta de capacidade de concentração. Então, as redes sociais hoje, por isso que eu disse que, apesar da presença ser algo clichê, ela precisa ser treinada. Os adultos também, né? Porque a gente já se rendeu às redes sociais, mas principalmente os jovens, que faz parte da realidade deles. Sim, né? Verdade. Eu tenho poucos alunos adolescentes hoje, porque eles têm uma grande dificuldade de ficar 1 hora numa aula ou ficar 7 minutos fazendo um exercício respiratório. Sim. É um tédio, tamanho que eles não sabem lidar com aquilo ali, que é frustrante, que é incômodo, mas que seria muito... Eu já estou treinando o meu de 11 anos agora. E eu ia dizer isso, tem algumas lutas que nós, enquanto pais, a gente precisa comprar. Essa, sem dúvida, é uma guerra que a gente não pode perder, né? Eu tenho algumas, a guerra da leitura. Essa é uma que eu insisto todo dia. Exercício físico, concentração, enfim. Ai, que chata. Sim, sou chata, vai ler. Não quero saber. Não tem muita negociação, assim, sabe? E não quero saber, vai ser. E é importante, Dani, porque a gente falou que a ansiedade é o mal do século. Ela é o mal do século para os adultos, para os jovens e para as crianças. Sim. Né? E entre crianças e adolescentes, os índices estão estourando, alarmantes, e gerando muitos outros problemas. Então, para a criança, o yoga, ele não seria recomendado, porque ele é uma prática que já exige um nível de consciência. Sim. Né? E para a criança realmente ficar parado numa posição por 1 minuto, 2 minutos, respirando, para ela ela precisa de um pouco mais de movimento. Mas o brincar com atenção já é um exercício de treinamento, um treinamento de concentração, né? Fazer uma atividade física e você estar atento e ensinar o seu filho a respirar de forma pausada. Quando aquela emoção vem, respira fundo, calma. Já são formas de ir introduzindo todos esses ensinamentos do yoga. Mas o yoga realmente é indicado muito mais a partir da puberdade, adolescência. Sim. Aline, agora são 13h27. A gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no cafezinho com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Fala, família, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família. Eu sou o Capitão Ceboso. Adoro quando você joga óleo de cozinha usado na pia. Eu grudo nos canos, faço aquela crosta gosmenta, entupo tudo e ainda sujo rios e praias. Continua assim que eu fico cada vez mais forte. Calma aí, Capitão Ceboso. Óleo de cozinha usado se guarda em garrafa PET e se leva a um ponto de coleta. É esgoto funcionando e meio ambiente protegido. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões.
Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h31 e a gente está de volta com o nosso Cafezinho Missioneiro, hoje falando sobre saúde, equilíbrio e prática do yoga com a professora Aline Borer, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Além, a gente estava falamos sobre alguns benefícios, né, do yoga no primeiro bloco, mas eu acho que um dos mais legais que tem é a questão da respiração, né? E eu, enfim, estudei um pouco, né, sobre isso. Acaba que o algoritmo faz isso com a gente, né? A gente vai ver uma coisa, daqui a pouco vem vários assuntos sobre aquilo. E eu li algumas coisas sobre o benefício, né, da respiração, dessa consciência do respirar. Por que aprender a respirar melhor, né, muda tanto o funcionamento do nosso corpo? Bem, temos vários motivos, Dani. O primeiro deles é que existe um link direto, uma ligação direta entre respiração e emoção, né? E fica o convite aí para todo mundo perceber isso no seu dia a dia. Quando eu sinto raiva, ansiedade, essas emoções mais densas, a tendência é que a minha respiração ela fique muito curta, acelerada ou até mesmo pare. Né? Na crise de ansiedade é aquela sensação de que vai infartar, Sim. Porque a pessoa não respira, ela não consegue trazer o ar para os pulmões. Então, eu acho que o mais importante de tudo é isso. Então, assim como a emoção ela influencia o ritmo da nossa respiração, então se eu fizer o caminho inverso, eu posso trabalhar as minhas emoções através da minha respiração. Então, a partir do momento em que eu aprendo, porque a gente nasceu respirando. Tá? É um ato involuntário, mas Sim. eu posso aprimorá-lo com treinamento. Então, a partir do momento que eu aprendo a respirar de forma profunda, consciente e pausada, principalmente, eu consigo trazer estabilidade para o meu emocional. Eu acho que esse é um dos principais ganhos, né? E aí a gente abre espaço para que o nosso mental, o nosso racional se manifeste. Tá? Porque quando o ser humano é tomado pelas emoções, né, boas decisões não surgem dali. Então, para mim, o principal ganho é esse. Tá? O segundo ganho é em energia, é em vitalidade, é em saúde. A maioria das pessoas utiliza 50% da capacidade pulmonar. Eu já dei aula para atletas de ponta, atletas que faziam Ironman, que faziam ultramaratonas aquáticas, ultramaratonas de 7, 8 horas no mar, que acabavam procurando o yoga com o objetivo de respirar o melhor. Olha que legal. Para aprender a lidar com o desconforto e a baixa de energia do corpo. Sim. E é impressionante tu imaginar que o atleta ele não tem esse aprendizado, ele não tem esse treino. Mas entendendo a importância eles buscam. Então, para nós, meros mortais, que não estamos fazendo, né, uma ultramaratona, respirar melhor vai me trazer mais saúde, vai me trazer muito mais energia, disposição. E um ponto muito importante, né? Vamos imaginar que o nosso corpo é um carro. Eu tenho um acelerador e eu tenho um freio. Sistema simpático e parasimpático. Uhum. O sistema simpático ele é sempre acionado quando eu me coloco numa situação de estresse. E nesse momento atual da humanidade, se a gente for um século atrás, o estresse era cruzar com a cobra no meio da roça. Sim. Coisas do tipo. Mas eram assim, 1, 2, 3 situações de estresse num dia. Dani, se a gente for contar desde o horário que a gente acordou, quantas situações de estresse a gente já teve?
faltou dedo, né, das mãos. Isso que a gente está na metade do dia. Então, quantas vezes eu já acionei meu sistema simpático? Sim. O parasimpático, ele vem para desacelerar e trazer o meu corpo para um lugar de relaxamento e bem-estar. Só que o nosso sistema parasimpático, ele hoje em dia não dá conta dessa demanda de estresse que a gente tem. Ele não dá conta, e não é por isso que nós adoecemos. O estresse, ele não é um vilão de forma alguma, pelo contrário. O estresse, num nível moderado, ele é aquilo que nos dá paixão pela vida, nos dá garra, nos dá entusiasmo de crescer. Agora, quando ele está em excesso, sim, ele começa a prejudicar o nosso corpo. E a respiração, então, vamos lá, eu tô só acelerando o carro, eu vou desgastando a máquina. Claro. E vem, então, a respiração como freio. É o momento em que eu começo a reduzir a velocidade, desacelero e coloco o meu veículo em descanso. E, às vezes, vou fazer uma provocação aqui para quem está nos escutando, 2 minutos de uma respiração lenta, consciente e profunda são suficientes para nos gerar essa sensação de bem-estar. Então, assim, para mim são os 2 pontos principais da respiração. O ganho na questão emocional, que para mim é o mais importante de todos, e o ganho em termos de saúde, tá? Porque eu vou reduzir o meu estresse, eu vou reduzir o meu cortisol e eu trago o meu corpo para um ponto de relaxamento. E 2 minutos todos os dias vão fazer toda a diferença. Tu sabes que esse também, sem dúvida, foi um dos ganhos dessa prática que eu fiz mais aprofundada durante a pandemia e que eu trago até hoje, que é de trazer para esse nível de consciência, não, peraí, eu vou me acalmar e ir para um lugar onde eu puder fazer essa parada e respirar de forma consciente. Porque quando tu fala, não, a gente respira, né, nasceu respirando, mas a consciência da respiração é um negócio que as pessoas ouvem a gente falar, ai, que malucas. Mas, gente, só façam. Mas só façam. E, Dani, é uma sabedoria tão popular, sim, que nós temos vários ditados, né? Respira fundo e conta até 10. Pronto. Né? Não decide nada emocionalizado, né? Sob o calor das emoções. Então, já existe esse conhecimento popular. É um convite para isso mesmo. Exatamente. E tu sabe que o yoga tem 5.000 anos de existência, pelo menos, comprovadamente. Sim. Tá? Para os yogas mais antigos, a vida do ser humano ela não é nem medida em anos, ela seria medida em ciclos respiratórios, que todos nós viríamos para essa vida com uma cota de respirações. Não existe nenhum estudo científico sobre isso. Sim. Mas para mim faz muito sentido. E o nosso tempo de vida é relativo à forma como eu consumo essa cota. Até o meu último respiro. Até o meu último respiro. E aí, se a gente for ver aquelas pessoas que a gente conhece, que chegam até os 100 anos de idade, né? São pessoas muito serenas, são pessoas muito tranquilas. E são pessoas que respiram profundamente. Porque se o emocional dela é sereno, é tranquilo, é porque a respiração dela acompanha esse ritmo. Então, respirar bem, de forma lenta e profunda, inclusive retarda o envelhecimento, tá? Temos ganho de vida nesse processo. Dicão do dia do cafezinho aqui para vocês. Agora, outra coisa que é muito específica do yoga e que eu acho que deve ser o maior desafio. É tudo muito desafiador, a concentração, a respiração, mas a flexibilidade. Te confesso que, assim, as primeiras vezes eu nem olhava tanto no espelho, assim, porque tô fazendo tudo errado. E é lindo, né? Porque o processo evolutivo, né? Da primeira postura, e depois de um tempo tu faz aquela mesma postura tão melhor, dá uma sensação, né? De vitória ali que é insubstituível, assim. Só quem tem flexibilidade pode fazer yoga? Ótima pergunta essa, Dani, porque você não tem noção da quantidade de pessoas que chegam pra mim assim, não, eu não faço yoga porque eu sou encurtado, eu não tenho nada de alongamento. E, bem, dá pra falar sobre também diversos aspectos, a questão do trabalho físico dentro do yoga, né? Se alongamento fosse sinônimo de evolução, de autoconhecimento, de que todo artista de Soleil seria um mestre iluminado. Tá? Boa.
E não tem nada a ver. Às vezes, para alguém que tem muita flexibilidade e facilidade, o trabalho da parte física do yoga, ela deixa até de ser um desafio para a pessoa se aprimorar. Então, às vezes, aquele aluno que tem o encurtamento, que tem a dificuldade, esse momento vai ser mais desafiador e de crescimento pessoal do que para aquele que tem facilidade. Sim. Tá? Então, assim, yoga não... Nós vamos trabalhar muito alongamento, porque alongamento é essencial para uma boa mobilidade, tá? E mobilidade é vida, né? Que a gente possa chegar até os 80 anos levantando sozinho, amarrando os nossos sapatos, subindo escada e descendo escada. E isso não é só músculo que traz. Mobilidade e alongamento são essenciais, tá? Então, assim, não precisa ser alongado para praticar yoga. E lembrando que a parte física, eu sempre digo para os meus alunos assim, é um laboratório. É um momento de experimento em que eu coloco o meu corpo físico no desafio e ali eu estou treinando o meu emocional e o meu mental juntos. Então, a parte física do yoga, ela nunca é apenas física. Nós temos 3 corpos trabalhando juntos o tempo todo, físico, emocional e mental. Quando eu coloco o meu corpo num desconforto, como é que eu respiro? A respiração fica curta, fica rápida, ela para. Tem gente que chega a ficar quase roxo. Respira, criatura. Né? A primeira coisa, respirar. Então, eu estou lá sentindo dor, o meu corpo está tremendo. Porque a gente fala de alongamento no yoga, é o que mais chama atenção. Mas tem técnicas de força e muito equilíbrio também, né? Então, eu estou lá numa técnica de força, eu estou tremendo. Tá, mas eu vou ficar... Essa tremedeira, ela vai influenciar o meu emocional, que vai desencadear uma emoção desagradável, porque eu tô me sentindo mal, que vai influenciar diretamente os meus pensamentos. E daqui a pouco o meu pensamento tá, eu não aguento mais, eu não consigo, eu não... Então, a ideia é se colocar em desafio físico para aprender a respirar no desafio e na pressão, porque isso simula, então o laboratório, ele simula muito as situações do nosso dia a dia. Então, num momento de estresse no trabalho, numa conversa um pouquinho mais acalorada com o cônjuge, com o parceiro, como é que fica a minha respiração? A pressão é a mesma da posição física. Então, ela serve para treinamento de como respirar bem e de observar como é que os meus pensamentos estão se manifestando naquele momento e aprender a dar forma para eles. Então, o yoga, além da posição física, ele vai trabalhar a respiração e vai nos provocar quanto à mentalização, a forma que eu dou aos meus pensamentos. É encantador, assim, ó, porque eu fico lembrando, né, daquele ano todo lá, e é bem isso, né, no início a gente tá tremendo, tu começa a fazer, treme tudo, e daí daqui a pouco eu ouvia bem isso da minha amiga, ela dizendo, respira! E eu tava lá segurando para poder segurar a força, segurando a respiração, é uma loucura isso, né, o início ele de fato é muito desafiador. Sim. Mas não sei, pra mim foi assim, uns 3 meses eu já tava muito mais confortável e muito mais feliz dentro daquilo ali. Em quanto tempo, assim, um aluno que começa, nunca fez, tu percebe que ele já tem esses primeiros ganhos? E para quem nunca praticou, né, e quer daqui a pouco tá nos ouvindo e quer começar a praticar, qual que seria o primeiro passo para essa pessoa se entregar aí a essa prática? Bem, para sentir os resultados, Dani, 1 mês de aula você já vai sentir bons resultados. Principalmente na questão da ansiedade, da melhoria da respiração. Na respiração a gente tem uma percepção mais rápida, tá? Do corpo também, foi aquilo que te falou. Cada aula ela é muito gostosa, porque aquela posição que eu fiz na aula anterior, eu repito na aula seguinte ou na outra semana, mas já ficou um pouco mais fácil. Então, essa sensação de estar evoluindo, ela é muito prazerosa. Né? O yoga ele é muito diferente das outras atividades físicas, porque o yoga que eu ensino ele tem permanência. Então, a gente faz a técnica e fica nela. Segundos, 30, 40 segundos, 1 minuto. Né? E fazer isso com os olhos fechados e percebendo respiração e percebendo pensamento, os insights, né? Sobre a gente mesmo são enormes. E isso também é muito prazeroso. Sim. Porque me dá muito material para eu me trabalhar no meu dia a dia. É a evolução constante. Bem, e começar em primeiro lugar é ter consciência do tipo de yoga, porque são vários tipos de yoga, né? São 5.000 anos de existência dessa filosofia. Então, são centenas, né, de modalidades. É entender a modalidade que você vai praticar
experimentar, porque às vezes não é no primeiro tipo de yoga que você vai fazer aula, você vai ter identificação, né? E procurar como em qualquer área, um profissional sério, né? Tentar entender a formação desse profissional, a linha que ele segue, é muito importante, principalmente para nós ocidentais, né? Porque existem muitas diferenças entre o Oriente e o Ocidente. Eu acho que é isso. Tem muitos aplicativos hoje para quem não quer entrar numa sala de aula, né? Tem a modalidade online que traz esse conforto. Hoje eu tenho alunos nos Estados Unidos, no Uruguai, em Portugal, muitos estados aqui do Brasil fazendo aula. Então, o online também traz essa comodidade para quem quer ter um professor olhando para você enquanto você pratica. E, bem, no YouTube, então, tem um monte de aula também acessível. Então, assim, para começar é só ter vontade. E ter um tempinho. Não precisa ser 1 hora, né? Tem muitas aulas de 20 minutos. Com 10 minutos dá para fazer chover. Sim. Né? Com uma boa respiração, um alongamento e um exercício de concentração. Verdade. Aline, são 13h46, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Cafezinho com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Fala, família, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família. Eu sou o Doutor Veneno. Adoro quando você joga remédio vencido no vaso ou na pia. Cada comprimido é uma dose a mais de veneno na água, nos rios, nos peixes. Eu espalho contaminação por todo lado. Chega, Doutor Veneno. Remédio vencido não se joga no vaso nem na pia. A gente leva a uma farmácia ou ponto de coleta. Vamos cuidar da água e do meio ambiente. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h50, a gente está de volta aqui com o nosso Café da Tarde, hoje falando sobre yoga, autoconhecimento e qualidade de vida, com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Aline, a gente falou um pouquinho antes, né, das linhas, tu falaste um pouquinho das linhas, que são diversas, enfim. Sendo diversas, eu nem tenho como te pedir para te citar todas elas, né? Mas eu gostaria que tu falasse rapidamente sobre as mais utilizadas, enfim, e gostaria que tu explicasse pra gente como que foi que tu desenvolveu a tua, né? A tua forma de atuar, enfim, porque a gente tá falando de uma filosofia milenar, né? Milhares de anos, então acredito que todas elas devam se conversar,
de alguma forma, por algum motivo. Mas eu tô muito curiosa para saber dessa tua adaptação para a vida ocidental. Eu achei uma delícia isso, né? Vamos lá, então. Bem, o yoga, falando de yoga, é um caldeirão, né? É muita coisa, são 5.000 anos numa região que antigamente não era nem a Índia e que foi invadida por diversos povos, e isso foi trazendo características diferentes à prática do yoga, né? Então, lá no início, o yoga, ele era naturalista e matriarcal. Então, ele era uma prática que visava a evolução do ser humano pelo bem-estar, pelo prazer, e também sem nenhum cunho religioso. Tá? A partir do momento, com a invasão até dos árias, dos bárbaros, esse yoga matriarcal ele foi reprimido, então se tornou... Tem os yogas de linhas mais repressoras, e eles são muito comuns na Índia. No Ocidente não colou, porque senão as mulheres nem poderiam praticar. Sim. Tá? Eles são yogas restritos a homens, tá? Principalmente em monastérios. E a partir daí, no século 11 ou 13 depois de Cristo, tá? O yoga ele deixou de ser uma prática estritamente técnica, e ele começou a assumir um cunho religioso. Ele teve uma influência do Vedanta, que é a linha espiritualista, uma linha comportamental espiritualista da Índia. Tá? Então, nós temos... São vários os critérios, e por isso a questão do Ocidente. Tá? A religião e a fé na Índia, ela é completamente diferente da nossa. Sim. Tá? Elas não se conversam. Mas no que os yogas se conversam? Todos eles são filosofias práticas que visam conduzir o praticante ao autoconhecimento. Então, esse é um conceito universal. Todas as linhas de yoga querem conduzir os seus praticantes ao autoconhecimento, mas a forma como cada um vai fazer é diferente. Tá? Então, quando eu comecei a praticar, a linha que eu ensino, o nome dela em sânscrito, a gente usou um termo mais simples, que é o Swastika Yoga, que é um yoga baseado na linha mais antiga, essa que não tem nenhum cunho religioso e visa a evolução muito mais pelo bem-estar e não pela repressão. Mas o nome dela é Dakshinacharyatantrika Nirishwara Samkhya Yoga, o nome em sânscrito. Ali ele explica a linhagem comportamental, teórica, junto do yoga. O yoga ele sempre vem acompanhado de uma filosofia teórica e comportamental também. Mas bem, quando o yoga é uma filosofia, então, oriental, né, com influências, né, de estilo de vida, de religião. E quando ele vem para o Ocidente, é óbvio que em muitos aspectos ele vai gerar um estranhamento. Sim. Tá? Principalmente nessas linhas que têm uma religiosidade. Então, assim, em primeiro lugar, se você é um cristão, se você for buscar uma linha de yoga, busque se informar se a linha que você está praticando envolve ou não religiosidade, porque senão vai haver um choque. Tá? A linha, então, que eu ensino, então, não tem nenhum cunho religioso, e pouco a pouco, percebendo, né, que o Ocidente ele tem um comportamento diferente, e nem tudo aquilo que o Oriente traz junto com o yoga vai ser bem aceito, aos poucos a gente foi fazendo uma adaptação. Então, nesse período de 20 anos dando aula, eu fiz diversos cursos, estudei. Eu sou uma estudiosa, não vou dizer que eu domino, da filosofia ocidental, e eu fui cruzando essa informação para trazer muito do conhecimento do yoga para uma linguagem mais ocidental. E aquilo que não casa, que não fecha, algumas coisas ficaram de fora. Tá? É mais ou menos essa adaptação que foi feita. Mas o yoga, ele funciona para qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta. Tá? Tendo só esse cuidado. Eu acho que o maior choque hoje de egrégora seria esse, da religiosidade. E aí nós temos linhas de yoga que recomendam o não uso de álcool, de drogas. Tem linhas de yoga... Falar de yoga é sempre muito difícil, porque quando eu estou conversando com alguém, eu nunca sei o que a pessoa já acessou de informação sobre yoga. Né? Lembro que uma vez em Porto Alegre, eu estava almoçando num restaurante e eu estava com uma medalhinha com o Om, que é o símbolo do yoga. E aí chegou uma pessoa assim, tu é praticante? Eu digo, sim. E ele, preciso dividir contigo uma experiência. Eu fiquei 3 dias em meditação,
foi um negócio, poxa, 3 dias em meditação, ficar sentado, tentando parar a mente por 3 dias é uma coisa difícil, né? A gente faz minutos disso, né, numa aula. Aí ele me disse, não, é porque eu usei um alucinógeno e aí eu fiquei 3 dias. Então, assim, tem essas diferenças. Sim. E é importante que a gente se informe. Sim. Tá? Então, a minha linha é uma linha que não recomendo o uso nem de drogas, nem de alucinógenos, nem de álcool. Inclusive, os meus alunos bebem moderadamente, né? Mas ele nos convida a essa reflexão do quanto usar, do porquê usar, para que também não seja algo que nos tire a consciência, não nos distorça. Mas não sei se eu te respondi a pergunta. Respondeu super. E porque, bem na verdade, o que a gente busca, né, além de todos os benefícios, é autoconhecimento, né, Aline? Sim. E a partir disso eu vou decidir o que eu vou fazer com o meu corpo. Se vai ter álcool, se não, o que vai ter, enfim. Exatamente. Né? Então, a ideia é, de fato, evolução, né, do eu, como eu falei lá no início, né? E assim, tu falaste agora uma coisa muito legal, que tu segue sendo uma estudiosa. O que ainda o yoga, depois de tanto tempo, né, mais de 2 décadas aí, ensinando e praticando, o que o yoga segue te ensinando hoje? O quanto é importante desacelerar, porque mesmo sendo uma professora e uma praticante de muito tempo, né, eu sou mãe de 2, né, tenho casa, tenho marido, tenho trabalho, tenho mãe, eu tenho... Às vezes a minha agenda, eu olho para ela e... Opa, será que eu dou conta? Então, assim como qualquer um, eu acelero. Como qualquer um, eu me irrito. E as técnicas sempre vêm me auxiliar. E é claro que o yoga, ele olha para o ser humano, ele vai além dos 3 corpos. Isso é uma coisa muito legal, que isso é mais do Oriente. Físico, emocional e mental. Mas o yoga, ele nos enxerga em outros 2 planos. O intuicional, né? E também o monádico. O monádico seria quando a gente encontra o nosso self, o nosso verdadeiro eu. Isso é uma coisa muito distante. Isso é para décadas e décadas de prática, né, para a gente chegar nesse ponto. Mas o próprio intuicional, porque todos nós temos alguns lampejos de intuição, né? Quantas vezes a gente toma uma decisão... mas não tem nem racional nisso, mas eu sinto que é isso que eu tenho que fazer. Nós mulheres um pouco mais, né? Um pouco mais, exatamente. Assim como a gente pensa mais do que os homens. Eu digo para os homens, para meditar, para eles é mais fácil, porque eles não têm tantos pensamentos por minuto quanto nós mulheres. Mas a intuição, ela começa a se tornar mais clara depois de bastante tempo de prática. E a intuição, ela é sempre um caminho mais seguro para a tomada de decisões. Tanto que grandes corporações investem muito em treinamento de meditação para os seus CEOs, para que eles tenham uma tomada de decisão mais rápida e mais assertiva. Porque toda decisão que a gente toma, né, Dani, ela é influenciada pelas nossas experiências, pelas nossas emoções. E se eu conseguir, isso influencia a nossa interpretação do fato ou da realidade. E se eu conseguir limpar isso, a minha decisão vai ser muito mais acertada. Né? Então, eu acho que esse é um outro grande... Só que aí é uma coisa para mais anos de prática, né? Começar a desenvolver a sua capacidade intuicional. Que legal isso, que legal isso. Bom, a gente vai já partindo para o final. Eu queria que tu deixasse uma mensagem simples para quem está nos ouvindo agora, né? Sobre viver com mais presença, mais equilíbrio. Se pudesse deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Bem, buscar a presença e a consciência, tá? Em tudo o que se faz. Cada dia é uma grande oportunidade de aprimoramento e crescimento em tudo o que fazemos. Desde a forma como a gente lava a louça, da forma como a gente serve o café para a pessoa amada, como a gente trata as pessoas no trânsito. Todas essas pequenas coisas são grandes oportunidades de eu me tornar uma pessoa melhor para mim e para o mundo à minha volta. Tá? E eu acho que é só assim que a gente pode melhorar o mundo. Não pensando em grandes ações, mas trabalhando nesse círculo pequeno que nós estamos. E foi aquilo que você disse, que quando você muda, quando a gente melhora, isso inspira e melhora o mundo à nossa volta. Então o convite é esse, para que as pessoas se inspirem, seja pelo yoga, seja por outras metodologias de autoconhecimento, que busquem isso, porque isso torna a vida muito melhor.
Ai, Aline, que conversa sensacional. Ficaria mais uma hora aqui, tá? Ficaria mesmo. Obrigada pela presença, obrigada pela essa conversa tão necessária, rica, tá? Obrigada de verdade. Volte sempre ao cafezinho, tá? Eu agradeço a oportunidade. Uma grande satisfação te ouvir. Hoje nós falamos sobre respiração, presença e equilíbrio, sobre como as práticas milenares como o yoga podem nos ajudar a viver com mais consciência e qualidade de vida. Em um mundo tão acelerado, talvez aprender a parar, respirar e se escutar seja um dos maiores atos de cuidado que a gente pode ter com a nossa própria saúde. E quando falamos em cuidado, também é importante lembrar da importância de contar com profissionais e espaços que acolhem, orientam e acompanham as pessoas em diferentes momentos da vida. Nosso reconhecimento à Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, que realiza um trabalho muito sério, humano e essencial no cuidado com a saúde aqui na nossa cidade e região. Nosso agradecimento também aos demais parceiros que caminham com a gente todos os dias, Corsã, Sicredi, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Amanhã tem mais cafezinho e eu espero vocês. Um beijão.